Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos de perguntas e respostas, ok? Primeira pergunta, Renato, o Felca, ele é crente? Não sei se você conhece, existe um influenciador aí bem conhecido no YouTube chamado Felca, ok? Que é uma pessoa bem engraçada, tá? E ele mora no Paraná, se eu não me engano, e uma ou duas, ou até 3 semanas atrás, ele veio para São Paulo, passou a semana toda em São Paulo fazendo uma série de collabs com diversos influenciadores, tá? E inclusive ele foi a podcasts. E entre as perguntas que fizeram para ele no podcast, perguntaram qual é a religião que ele professava. E ele disse que era cristão. Consequentemente, muitas pessoas que não têm conhecimento do cristianismo começaram a canonizar o Felca, dizendo, poxa, admirável você ser cristão, né? Que bom. E muitas pessoas, infelizmente, acabam tendo Felca como um parâmetro de cristão, que não é o ideal. Ok? E a pergunta, na verdade, acho que seria no sentido de que Felca é salvo, ele é verdadeiramente cristão, segundo o que as escrituras nos dizem que deveria ser, tá? Então, respondendo a essa pergunta, dizer que é cristão é uma coisa, e você ser cristão, segundo as escrituras, é outra coisa, tá? Você ser de fato cristão é você andar com Cristo, tá? É você abandonar o pecado cativo, abandonar aquilo que é considerado pecado pelas escrituras, é você ter os frutos do Espírito, tá? É externalizar os frutos do Espírito, porque quando nós andamos em Cristo, o Espírito Santo habita em nós, consequentemente, o caráter de Deus, tá? Passa a ser aflorado em nossas vidas. Então, tudo que está relacionado aos princípios bíblicos começam a florescer na minha vida. E se nós olharmos para o conteúdo que o Felca tem distribuído na internet, você vai notar que não é um conteúdo necessariamente, né, que bate com os valores cristãos, ok? Consequentemente, a gente pode dizer que ele diz que é cristão, mas segundo as escrituras, não tem relação nenhuma, ok? Então, nós podemos, com base nos fatos que nós vemos aí, seguramente ele não é um cristão. Ele simplesmente simpatiza com o cristianismo, entende como os valores e até tem um certo afago, né? Em momentos difíceis, principalmente, assim como muitas pessoas têm, mas não é um cristão, ok? Segunda pergunta, Deus é sadista? Essa é uma pergunta bem chata, né? Então, o fato de você, Deus ele criou a humanidade, depois ele destruiu tudo, né, no dilúvio, depois ele construiu de novo, depois ele mata uma série de pessoas, ele permite que muitas pessoas morram. Isso faz de Deus um sadista? De maneira nenhuma, ok? Deus, ele construiu, ele criou o homem e a mulher para a glória dele, tá? Ele colocou o homem e a mulher no Éden para que eles pudessem glorificar a Deus, tá? E viver as suas vidas. No entanto, o homem pecou, tá? O homem, ele desobedeceu, ele comeu do fruto proibido, o fruto que dava o conhecimento do bem e do mal, tá? Ou seja, em outras palavras, o homem, ele quis ser igual a Deus, ter esse conhecimento. Consequentemente, ele abriu a porta para o pecado. Abrindo a porta para o pecado, consequentemente, foi gerando um efeito cascata, onde o homem começou a se afundar cada vez mais. E nessa toda a jornada do Antigo Testamento, você vai ver que Deus, de alguma forma, ele tentou reconstruir esse relacionamento com o homem, desde fazendo tudo de novo, salvando apenas a família de Noé, mandando juízes, mandando profetas, até mandar o seu filho Jesus, tá, para morrer em nosso lugar, porque o pecado gera a morte, tá? E o pecado impede que a gente se relacione com Deus. E a única forma de se relacionar com Deus, que é santo, tá? É você buscando pela santidade. E o homem, com tanto pecado, né, que existe, tá, na carnalidade, na terra, é impossível você chegar a Deus. Então, Cristo morreu pelo homem, tá? Para que pudesse criar esse túnel, assim, esse relacionamento com Deus novamente. Então, através de Jesus, tá, nós podemos restabelecer o nosso relacionamento com Deus. No entanto, a natureza continua sendo pecaminosa, tá? E a natureza pecaminosa gera o quê? Gera a morte. Então, apesar de nós crermos num Deus que é sobrenatural, que está acima do mundo, nós ainda vivemos no mundo, vivemos numa carne pecaminosa, tá? Então, o pecado gera a consequência da morte.
Então, por isso que tudo isso aconteceu. Não é que Deus é sadista, ok? Deus, ele é amor, ok? Ele é justo e é santo. Então, ele não pode passar por cima da sua própria justiça. Se ele estabeleceu a determinada justiça, tá, de que o pecado ele é pecado e o pecado gera morte, ele não pode destruir esse princípio só para manter o homem vivo. Então, e outra, nós não podemos ser limitados a pensar de que a nossa vida simplesmente é aqui na Terra, tá? Existe toda uma eternidade pós-vida com Deus ou não, né? Então, Deus, ele, de maneira nenhuma é sadista, ele ama a sua criação. A parte que complica nisso tudo é de que o pecado, tá, gera a morte como consequência, e isso realmente é bem ruim aos nossos olhos, tá? Outra pergunta, como evitar o pecado? Ó, puxando o gancho da resposta anterior, nós somos pecadores, tá? Então é impossível você deixar de ser tentado, ok? Então, em tudo que você vê como uma tentação, você deve se afastar. Então, se é algo que gera algum tipo de gatilho negativo, algum gatilho que te leva a um pecado anterior, faça igual Elias, fuja, tá? Então, tudo que tem uma ótica ali, tipo, você vê que está relacionado a um pecado cativo, você sai fora, tá? Então, a única forma de evitar o pecado é evitando literalmente o pecado, tá? Então, evitar de pecar é evitar o pecado. Outra pergunta, como saber se eu sou eleito de Cristo? Ó, essa aqui é uma pergunta interessante. Para quem não conhece teologia minimamente, existem duas linhas principais ali dentro da teologia com relação à salvação, tá? Nós temos ali os calvinistas e os arminianos, tá? Os calvinistas, eles acreditam que Deus elegeu os seus salvos e existe, de fato, respaldo bíblico para isso. Mas temos os arminianos que acreditam que a salvação parte de nós em quem optamos servir a Deus, nós nos entregamos a Deus e consequentemente Deus nos salva. As duas, olha que interessante, as duas vertentes estão corretas porque as duas vertentes, existem respaldo bíblico para as duas vertentes, então como é que você responde a isso? Não é simplesmente uma resposta de 2, 3 minutos que vai convencê-lo dessa pergunta, tá? Mas uma ótica interessante que você pode ver é que existem dois esforços. Os esforços de Deus de salvar a humanidade e o esforço do homem de se tornar salvo, de ser salvo. Então, a resposta mais simples que eu posso dar diante dessa pergunta é: se esforce para servir a Deus, ok? Se esforce para servir a Deus. O Espírito Santo testifica a salvação. E se há frutos do Espírito Santo dentro da sua vida, né? Se você ouve o Espírito Santo através da sua consciência, se você lê as Escrituras e ouve Deus falar com você, isso já é mais do que evidências para provar de que você é salvo. E ser salvo não significa não pecar, tá? Então, infelizmente, nós estamos suscetíveis ao pecado e o que nós temos que fazer, de fato, é fugir do pecado. Então, a forma de você saber se você é eleito de Deus, se você de fato é salvo ou não, é ver as evidências de que Deus está testificando a salvação através dos frutos do Espírito que você gera, ok? Próxima pergunta, o cristão pode protestar e fazer greve? Olha, tudo que está indicado em relação assim, ao seu relacionamento com Deus, ao fato de você testificar ser crente, tem que estar relacionado ao que é justo, tá? Deus viu Jó como um homem justo. Deus viu Enoque como um homem justo. Deus viu Abraão como um homem justo, tá? Então, o fato, assim, esse valor da justiça, ele é fundamental. Consequentemente, se você for fazer greve por alguma coisa que é justa, ok? Não só sobre a sua ótica ou sobre o seu contexto, mas de uma maneira geral, não há problema nenhum em você fazer uma greve, tá? Ou você protestar, desde que o protesto, é claro, não ultrapasse os princípios bíblicos, né? Você não vai virar um anarquista, um militante, ok? Outra pergunta. Estamos na igreja de Laodiceia? Essa aqui é uma pergunta bem interessante, tá?
Algumas pessoas veem as cartas direcionadas às sete igrejas de Apocalipse como dispensações. Então tem ali as dispensações, né? Cada igreja configura uma época do cristianismo aqui na Terra. E Laodiceia é a última igreja, que é a igreja que antecede a vinda de Cristo, consequentemente, eles interpretam dessa forma. E quando você lê realmente a carta à igreja de Laodiceia, você vê lá que há uma mornidão. Então, se você lê todo o texto, você vai meio que bater com o que está acontecendo hoje. E de fato bate, ok? Mas não há nenhum indício bíblico, tá, factível, que ligue essa carta à dispensação que nós estamos vivendo hoje, tá? Isso é uma interpretação interessante, só que não faz sentido algum, ok? Não faz sentido você olhar dessa forma. Eu entendo que, de fato, existia a igreja de Laodiceia e essa carta foi direcionada para a igreja naquela época, ponto final, tá? E existem muitos pontos nessa carta que pode te ajudar a se tornar um cristão melhor, tá? Fazer com que você pense a respeito disso, mas não é necessariamente, chutei de novo, mas não é necessariamente uma carta que esteja relacionada a uma dispensação, tá? Algumas pessoas acreditam dessa forma, eu, como teólogo, não. Última pergunta, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande. Deixa eu ver uma bem legal aqui, ó. Existem outras religiões que levam a Deus? Olha, se você olhar, essa é uma pergunta de fora do contexto cristão, né? Pelo que eu entendi. Se você olhar toda a trajetória desde a criação do mundo até os dias de hoje, tá? Você não consegue se achegar a Deus sem ser santo, tá? E para ser santo, né? Para você se santificar a ponto de se achegar a Deus, com o pecado em que nós vivemos, seria através de um sacrifício, que você faria um sacrifício no templo, ou através de Jesus, tá? E hoje, como não existe templo em nós, e Jesus morreu pelos nossos pecados, não há como você se achegar a Deus, estou falando ao Deus verdadeiro, tá? Se achegar a Deus sem antes passar por Jesus, tá? Que também é Deus. Então, qualquer outra religião no sentido literal, ou no religare, que religião significa religare, se nenhuma outra religião professa a Jesus para se achegar a Deus, ou apenas a Jesus para se achegar a Deus, ele não tem como se achegar a Deus sem Jesus, tá? Então, olhando grosso modo, tá, pessoal? Porque existem muitas seitas que falam a respeito de Jesus, tá? Mas trazem também um viés ali meio estranho, tá, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a religião verdadeira que leva você até Deus é através de Jesus. E você só vê isso através das Escrituras. Por isso que eu enfoco sempre aqui no canal, pessoal, para vocês estudarem as Escrituras. Não dependam de pastores, não dependam de líderes para entender a Bíblia, tá? Eles são ótimos homens de Deus, são pessoas que são usadas por Deus para te apacentar, para te manter no caminho, mas é sua responsabilidade entender as Escrituras. Bom, pessoal, acho que é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que as perguntas tenham sido produtivas e até a próxima. Tchau, tchau.